Muito boa noite a você, meu irmão, você, minha irmã, da nossa capelania Sagrada Família. Nós estamos iniciando nesse momento a nossa Semana da Família, no cumprimento de alguns eventos referente à formação e à renovação da nossa caminhada como família cristã, como diante do contexto que nós estamos vivendo desta pandemia, que é um tempo realmente desafiador, mas é um tempo também no qual nós podemos experimentar a graça de Deus de uma forma diferenciada, de uma forma que vai exigir de nós habilidade e sensibilidade para perceber a sua presença, nos libertando e nos potencializando a vencer os desafios desta realidade atual. De tal modo que, abrindo esta semana, que tem como tema, proposta pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e abraçado pela nossa assistência religiosa, para o seio da família naval e também da família militar, de certo modo é importante, e de todos os outros irmãos e amigos que, de um modo simpático e de um modo muito fraterno, participam conosco, porque é um momento de enriquecimento. Eu e minha casa servimos a Deus. É a proposta desta Semana da Família por parte da CNBB. Mas nós queremos, de certo modo, conhecer mais sobre esta família que há a servir a Deus nesse contexto de pandemia. E, de tal modo, temos aqui entre nós, hoje, a psicóloga, também historiadora e teóloga, a professora Viviane Abraão, né, que vem nos apresentar com um exercício do seu trabalho, da sua experiência como psicoterapeuta, com um trabalho magnífico prestado aqui em Salvador, com casais, com famílias. A temática da família como patrimônio maior movido pela fé. A importância da fé dentro de todo esse contexto familiar tão desafiador no momento que nós estamos vivendo. Para que conheçamos um pouco mais e, conhecendo, nos potencializemos a servir bem, abrindo as portas da casa e do coração ao Senhor, é que, com muita alegria, nós acolhemos a Viviane Abraão para que nos dirija a reflexão nesta noite, promovendo, com certeza, com grande inspiração, a abertura desta Semana da Família em nossa capelania, neste ano de 2020. Virtualmente vai ser procedido esta reflexão. No dia de amanhã teremos uma hora santa, é um momento de oração, de espiritualidade, e na sexta-feira se seguirá também uma outra palestra. Acompanhemos atentamente. E professora Viviane Abraão, doutora Viviane, que esteja à vontade, como queira, para nos conduzir este momento. Muito obrigado, Padre Érico, obrigado pelo convite, obrigado também a Marcela, ao Eudes, né, Euler, né, desculpe, pelo aí o apoio, tá? Muito obrigado, e desculpem por deixarem vocês esperando, né, como se diz, eu comi o R, e eu não estava conseguindo entrar dentro da sala, então eu peço desculpa, tá, porque tempo, eu sei que ele é grandioso, né, e agradeço também a todos por estarem aqui hoje, para a gente poder estar falando aí um pouquinho sobre a família, patrimônio maior, e realmente é um patrimônio que é maior que tudo, né, e movido pela fé, pela esperança de dias melhores, esperamos que essa pandemia acabe, que volte tudo ao normal, que nossa vida volte ao normal, e que esses tempos, né, que estamos passando, seja tempos de possa dar um salto, porque às vezes na natureza
a hora de parar, quer dizer que é a hora da gente se pensar no que está acontecendo, refletir, né? É hora de reflexão, para que a gente possa poder andar com passos mais seguros, mais firmes, para um futuro melhor. Então, vamos dar início à nossa pequena palestra, né, sobre família, e depois a gente vai abrir para as perguntas. A família, ela é um segmento contínuo de uma das mais antigas instituições entre os seres humanos, predominando em muitas culturas. Ao longo dos tempos, surgiram outras instituições, mas nada substituiu a família. No popular, família é constituída pelo conjunto de pessoas que têm o mesmo padrão genético, ou seja, os 23 cromossomos, né, os 23 pares de cromossomos recebidos do pai e da mãe, que formam herança genética, ou também podem ser ligados pela aliança, ou pelo casamento, né, como se diz. Então, a família, ela é representada através dos seus descendentes, ou também pode ser representada através do matrimônio, do casamento, da união entre duas pessoas que se amam. Então, a partir dos anos 60, tudo começa a mudar. A família patriarcal, ela foi bem preservada, vamos dizer assim, até 1958, 59. Depois de 1960, do século passado, nós começamos a ter algumas reviravoltas, algumas mudanças de comportamento, de códigos de valores, e a família começou também a se transformar, com passos meio tímidos, né? Mas chegou uma época de transição que hoje nós chamamos de novas famílias. Então, surgiram, né, as novas famílias, que têm configurações diferentes, mas as novas famílias também podem ser as clássicas, mais repaginadas. Então, não quer dizer que as famílias são novas, as novas famílias são só aquelas famílias que têm as configurações diferentes, homoafetivos, né, ou que é de uma mãe solteira. Não, a família hoje, ela também pode ser, a nova família hoje pode ser a família clássica, mas repaginada, né, onde os pais se dão melhores com os filhos, o pai e a mãe participam mais da vida dos filhos e vice-versa. Então, sendo os principais objetivos da família é a sobrevivência, cuidando e protegendo um dos outros. Mesmo a gente dando nome de novas famílias, mesmo a gente falando de família moderna, pós-moderna, família clássica, sempre o objetivo da família é a sobrevivência, cuidando e protegendo um aos outros, tendo correlação com a formação dos primeiros grupos sociais em épocas remotas, onde a sobrevivência da espécie passou a ser fundamental. Então, os primeiros grupos nossos sociais, quando eles começaram a se unir, lá na época paleolítica, mesolítica, então, quando eles começaram a se reunir em grupos, ali começou a se formar as famílias, a necessidade de um cuidar do outro, para que essa família pudesse sobreviver e dar continuidade à espécie. A gente vai ver aqui, através desse gráfico, né, nós estamos vendo aqui a família, né, a família, ela divide em duas, vamos dizer assim, duas obrigações, né, que a família tem, que é assegurar a sobrevivência dos seus membros, através das necessidades sociais e através das necessidades biológicas ou primárias. As necessidades sociais é o pertencer. O que é o pertencer? Eu pertenço a algum lugar, eu pertenço a uma classe, eu pertenço a uma faculdade, a uma casta, né? Esse pertencer é o que faz que faz o ser humano ter essas necessidades sociais saciadas, vamos dizer assim. E as necessidades biológicas ou primárias, elas são as necessidades que
de sobrevivência, que é a sede, o sono, a fome. Então, seria, na verdade, a segurança, né, para que esse indivíduo possa se sustentar e possa desenvolver corretamente. A família também, né, ela ajuda a modelar as qualidades humanas. E quais são essas qualidades humanas? São necessidades afetivas, que é o amor, o carinho, a compreensão, e as necessidades intelectuais, que é a educação e a evolução. Então, como a gente já viu anteriormente, o objetivo da família é dar continuidade à espécie, né? É protegendo, é amparando, é cuidando e fazendo com que os seus membros possam, então, desenvolver, né, de uma melhor maneira possível. Como eu disse, né, então podemos concluir que as famílias funcionam como sistemas. O que ocorre a uma pessoa afeta toda a família, e, por sua vez, a família como sistema influencia a pessoa e a sociedade, e vice-versa. Ou seja, a família, ela cria e joga na sociedade, mas a sociedade também molda e retorna para a família. Então, é sempre um ciclo, né? A família e a sociedade. Ciclo vital da família. Eu até coloquei uma frase aqui do Titãs, né? Família, família, papai, mamãe, titia, almoçam juntos todo dia e nunca perde essa mania. A família sempre tem aquela tradição de estar almoçando junto, de estar unidos, né? Então, eles estão sempre cuidando um do outro. O vital das famílias. Primeira etapa é a etapa construtiva, a fase preliminar. Aí depois vem a fase do recém-casado. A segunda etapa é a procriativa, que dentro dessa etapa da procriativa tem a primeira fase, que é de expansão, que é o nascimento dos filhos e os filhos na pré-escola. Na terceira etapa de dispersão, é a etapa de dispersão, que vem a fase de desprendimento. Ou seja, quando os filhos vão para a escola, quando os filhos começam a sair de casa, aí sair à noite, ir para a danceteria, quando o pai começa a viajar, a mãe. Então, é uma etapa de dispersão, ou seja, um leve desprendimento, né? Na etapa procriativa, eu não falei da fase de consolidação, que é os filhos nas escolas, né? E os filhos já entrando na adolescência. E depois vem a etapa de dispersão, que é essa que eu acabei de falar, aonde o pai e a mãe acabam se sentindo um pouco mais livre, e os filhos também, né? E depois dessa etapa de dispersão, vem a etapa final, que ela também vem em duas partes, que é a independência, a fase da independência, né? Onde realmente os filhos vão embora, casam e vão viver suas vidas, ou então tem a fase da dissolução, né, que é o término da família anciã, que a gente chama de família anciã, é aquela família que ela é a sustentabilidade dos filhos, né, que é a matriz, vamos dizer assim, ou então a viuvez, né, um dos dois morrem e a família ali acaba. E todo o ciclo vital das famílias é marcado pelas crises evolutivas. Uma crise familiar é um evento da família presente ou passada, que ocasiona mudanças nos papéis dos membros da família. Por que é um evento da vida presente ou passada? Vida presente é aquilo que a gente está vivendo no momento, né? Ou vida passada. Pode ser uma pessoa do passado que está entrando na vida para atrapalhar, né? Pode ser alguma coisa que o marido ou a esposa fizeram no passado e que quando os problemas começam a surgir, um joga na cara do outro e começa a brigar, e começam as discussões, as brigas. Então, esse presente é o que a gente está vivendo, e esse passado pode ser coisas que aconteceram e que influenciam na mudança, né,
dos papéis dos membros de cada família. Porque, como eu disse, né, cada membro da família, ele tem o seu lugar. Então, o que acontece com o membro da família, acontece com todos os outros que estão ali. Então, a gente vai ver agora, como eu falei, as crises evolutivas, tá? Em cada ciclo vital. Então, na etapa construtiva, tem o matrimônio, dependência econômica, cônjuges adolescentes, problemas de adaptação sexual, diferenças socioculturais e intelectuais, classes econômicas, educativas e religiosas que são diferentes. Por que isso são crises evolutivas? Porque quando você está construindo algo, você vai morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que você namorou, conheceu, mas, como diz os antigos, a gente só conhece alguém quando a gente come 1 quilo de sal. Então, ali vai aparecendo os problemas. Ali vão aparecendo a careca, vai aparecendo os dentes amarelos, o bafo de manhã, né? E a mulher sem maquiagem, o homem despenteado, mal cheiroso, às vezes, ele chega suado. Então, na convivência ali do dia a dia, né, vai começando, nessa etapa construtiva, vai tendo vários pequenos problemas, né? Como eu falei, o matrimônio. Às vezes, a pessoa já casa endividada, faz um casamento enorme, uma festa enorme. E quando casa, né? E quando começa o casamento, que era para ter uma tranquilidade e tal, já está casando com dívida. Então, por isso a dependência econômica, a dependência afetiva, né? Os ciúmes. A pessoa se sente que ela saiu do lar, da casa da mãe, do pai, que ela está acostumada e está morando com outra pessoa, e ela sente falta de carinho, ela sente saudade dos pais. Então, essa dependência econômica ou afetiva, ela também pode causar brigas, né? Causar essas crises que são evolutivas. Mas nada que não pode ser resolvido, né? Então, tem os cônjuges, adolescentes, as pessoas que casam muito novas, não conseguem segurar conflitos, né? Problemas de adaptação sexual, às vezes um gosta mais do sexo, o outro não gosta, e aí, às vezes, dá aquele choque, né? Até se adaptar normalmente, às vezes um quer, o outro está com a discussão, começa um ficar irritado, o outro, diferenças de culturas, né, de intelectuais, porque cada um vem de esferas diferentes, cada pessoa traz uma bagagem diferente. Então, tudo isso influencia nas crises evolutivas na etapa construtiva, né, classes econômicas, educativas, tudo isso vem de bagagens que a pessoa traz para dentro do casamento. E até a gente dissolver, né, até que dissolvam-se essas bagagens que a gente trouxe, né, a gente entra na etapa procriativa. Expectativas diferentes sobre a gravidez, nascimento do primeiro filho, dificuldades de assumir o papel de pais, ingresso na adolescência, ingresso na escola, filho único, nascimento de outros filhos, superproteção ou afastamento dos filhos. A etapa procriativa, ela é uma etapa de realmente os casais têm, eu vou ter filho, quero filho agora, eu não quero ter, né? Ou a mulher quer ter o filho imediatamente, logo depois que casa, o marido não quer, então, ou então a mulher não quer ter o filho e o marido quer. Então, a respeito do nascimento do primeiro filho, porque tem muito homem que fala assim, né? Esse menino, aí o sexo vem do homem, né, não da mulher, que é o cromossomo X é da mulher, e o Y e o X é o homem que carrega. Então, mas isso também entra em discussão, a gente acha que é bobagem, mas não é, eu vejo muitos casais brigando por causa do primeiro filho, porque eu quero que nasça homem, ou fica bravo quando descobre que a mulher está grávida de menina, porque ele queria um homem. Então, tudo isso
dá essas crises, né, evolutivas, que a gente chama de crises evolutivas. Dificuldades de assumir o papel de pai. Tem muitos, né, que eles não consideram, eles não se veem como os pais, para avós, eles jogam para babás, eles jogam dentro da escola, né, e vão viver suas vidas e esquecem dos filhos. Ingresso na adolescência, né, quando os filhos estão ingressando na adolescência, começa a ter aquelas discussões. Ingresso na escola também, material escolar, compra de material, escola particular, não dá para pagar a escola, e o filho, que às vezes é único, né, causa um transtorno, porque a mãe não está sabendo lidar, mimou muito quando era criança, depois de adolescente não consegue mais lidar. Nascimento de outros filhos, às vezes o filho está ali com 12, 13, 14 anos, a mãe engravida novamente, aí dá uma crise no casamento, superproteção ou afastamento dos filhos, né? Às vezes o pai ou a mãe protege mais um filho do que o outro, né? Ou então afasta os filhos. Isso tudo gera crise dentro de uma família. E depois vem a etapa de dispersão, que é a separação dos filhos com a entrada na escola ou no trabalho, independência e casamento dos filhos. Essa etapa de dispersão é uma das etapas que a gente vê com muita frequência realmente a separação mesmo, né? Os filhos, eles vão viver sua vida, ou eles entram na escola, na faculdade, no trabalho, mal param em casa, né? Começa a independência e o casamento começa a se romper um pouco, né? Começa a entrar em crise, porque o marido, ele se vê livre, ele quer uma vida, a mulher se vê livre, quer outra coisa, e os dois vão fazer, cada um vai para um lado, e aí sim começa a crise, né? Aí também o casamento dos filhos, que gera também muita tristeza, às vezes o filho é muito apegado à família, né? O meu pai mesmo, quando o meu irmão caçula casou, ele foi o último a casar. Quando o meu irmão casou, meu pai chorou, né? E ele falava, eu lembro dele falando assim com minha mãe, a gente não vai mais escutar panela de madrugada, a gente não vai mais ficar acordado esperando o filho chegar. E meu pai, ele sentiu muito, durante, assim, uns 2 anos, o meu pai teve a síndrome do ninho vazio, que é a etapa familiar final, né? É quando realmente os filhos vão embora e os pais estão novamente sozinhos, os dois, né? Ou então eles separam, cada um vai para um lado, viver suas vidas, né? E vem uma nova geração, vem netos, com netos vem mais problemas, né? Porque às vezes o filho casou muito jovem, ou a filha engravidou e tem aquele neto dentro de casa, e o gestor da família, ou a gestora da família, se vê na obrigação de criar aquele neto, né, e começam os conflitos familiares, porque ninguém escuta ninguém. A aposentadoria, às vezes ele aposenta, ou o homem ou a mulher, né, o pai ou a mãe aposenta, querem passear, querem curtir, mas tem que estar ali cuidando de neto, cuidando de filho, que hoje a gente vê muito, muito isso, né, e a fase também do climatério, também causa muita crise dentro de um casamento, né, porque a mulher, ela fica mais sensível, entra na menopausa, ela não quer saber de sexo, ela fica mais frágil, né, ou então também a viuvez, aonde um dos membros morre, né, o pai ou a mãe, e ele fica sozinho, e também ele pode entrar em crise, ter depressão, né, vivenciar esse luto por muitos anos, e acabar não se fechando ali para o mundo, não permitindo mais ter uma família. E eu gosto muito de falar da etapa familiar pós-final, né, que vem aí os segundos casamentos, que a gente tem os segundos casamentos, os filhos de outros casamentos, os padrastos e madrastas,
Por isso que a gente hoje não pode generalizar e falar, oh, nós temos uma família clássica, nós temos uma família moderna, pós-moderna, porque a família hoje, ela mudou tantos aspectos, né? Às vezes a mulher separa, o homem separa, eles casam de novo, têm filhos do segundo casamento, né? E aí aquele segundo casamento também e já criam outras famílias. Então, novas famílias com configurações diferenciadas do que a gente dar nomenclaturas, né? E poder estar entrando em divergência com essas nomenclaturas. Então, eu espero que ficou, assim, um pouco claro para vocês, e depois a gente vai abrir aí para as perguntas. Então, associando valores, né? Eu coloquei aqui, a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Leon Tolstói. Leon Tolstói, ele é um escritor russo, eu gosto muito dele, ele fala muito sobre valores de família, é muito bacana. Quem quiser, né, depois eu passo algumas obras deles, para que vocês possam também estar dando uma lida, que é muito interessante. E é na família que desenvolve os valores éticos e morais que introduzem a consciência cidadã, o respeito à diversidade e à consciência social. Ou seja, na primeira instituição é onde nós aprendemos a ter consciência de cidadãos, temos valores éticos e morais, respeito à diversidade e à consciência social. Nenhum ser nasce racista, nenhum ser nasce assassino, nenhum ser nasce odiando. A família, dentro da família, nós aprendemos os nossos valores éticos e os nossos valores morais. São esses valores que o indivíduo levará para a sua vida e também para uma sociedade competitiva, cheia de cobranças, rótulos, discriminações e separativismo. A maioria das escolas se tornaram um refúgio para os pais, como eu disse antes, né? Onde cada vez mais cedo deixam seus filhos à mercê de situações que o ajudam a desenvolver a rejeição e o sentimento de insuficiência. Gente, hoje o que a gente trabalha com rejeição e com sentimento de insuficiência não está no gibi. Muito, muito mesmo. E esse sentimento de insuficiência é que faz muitas crianças e adolescentes a se autotorturar, né? A se mutilarem, se cortarem, né? Porque a mutilação não é só o corte, a espinha, a gente cutucando a espinha no rosto, né? É tirando a casquinha do braço, é se beliscando, né? Não querendo estudar para a gente tomar bomba na escola. Tudo isso é uma forma de punição, é uma autopunição por se sentir insuficiente. Olha para a gente ver como que a família ela é importante, muito importante, né, na vida do ser humano. Os pais criam sentimentos de substituições e vivem a passar seus dias fugindo de si mesmo para manter uma ordem sistêmica onde não existem mais, recusando a pedir socorro a uma instituição que se julga falida. Ou então, os pais acabam, né, criando sentimentos de substituições. O que são sentimentos de substituição? Eu não estou gostando mais de viver ali, eu não gosto mais daquela pessoa, né? Mas eu tenho que viver porque eu tenho uma família, então, pela sociedade, eu tenho que viver ali. E aí começa a maltratar. A mesma coisa a esposa, a mulher, a mesma coisa os filhos, né? A mesma coisa os irmãos. Então, eu coloquei aqui os pais, porque geralmente os adultos, eles criam mais sentimentos de substituições, né? Principalmente nesse caso familiar. Então, a gente tem que estar sempre analisando os nossos sentimentos, se eles são verdadeiros para com nossas famílias. Porque quando a gente erra com a nossa família, a gente acaba gerando um erro que vai se
posicionar lá na frente, principalmente no mundo, né? Na sociedade. E como eu falei anteriormente, né? A família molda o ser humano para a sociedade, mas a sociedade também molda o ser humano para a família. Então, como que eu posso trabalhar isso dentro da minha família, né? Como que eu posso fazer para com que esses sentimentos, né? Essas rejeições, essa falta de insuficiência que às vezes as pessoas sentem, né? E não é só questão de filho, não, gente, é a questão também de marido e mulher. Né? Às vezes a mulher não está satisfeita, ela acha que ela está insuficiente ali como mãe, como esposa. Às vezes o marido também acha que está sendo insuficiente perante os filhos, perante a esposa, né? Que não está fazendo corretamente, e vice-versa. Então, respeitar a hierarquia da organização familiar e suas regras. Respeitar a hierarquia. Por que eu marquei aqui de laranja? Porque é muito importante, gente. A hierarquia, ela é importantíssima, porque eu tenho que respeitar aqueles que vieram primeiro do que eu, né? Ou seja, quem veio primeiro do que eu foi meu pai e minha mãe. Quem veio primeiro do que meu pai e da minha mãe? Meus avós, e por aí, né? Essa respeitar a hierarquia, quando você aprende a respeitar, você aprende a respeitar a história, né? A organização da família e as suas regras. É aquilo que eu coloquei lá, papai, mamãe, titia, almoça juntos todos os dias. Isso é uma organização familiar, é uma regra. Antigamente, eu lembro, até hoje, eu dentro da minha casa, eu coloco a mesa para o almoço, eu coloco a mesa para o café da manhã, mesmo que às vezes a gente não tome café todo mundo junto, mas eu coloco. Por quê? Porque eu venho de uma organização familiar que a minha mãe, ela fazia questão, porque meu pai era militar, então eu morava numa cidade do interior, então a hora que a gente via meu pai era na hora do almoço e na hora da janta. Então, a mesa, ela colocava para todo mundo almoçar junto e para a gente jantar também junto, para a gente poder dormir. A não ser quando ele saía de diligência, né, e não podia estar. Mas sempre foi assim. Então, acaba sendo, como eu falei, são ciclos, né? Você termina o seu ciclo ali na casa dos seus pais, que é a sua primeira família, que é a sua família primária, né? E forma uma segunda família, que é a sua família secundária. Então, quando você aprende a respeitar essa hierarquia, dessa organização familiar e as suas regras, você acaba levando isso, né, com você para a família que você está formando. Então, respeitar a hierarquia, ela é importantíssima, porque ela nos dá valores, nos dá regras, nos dá disciplina, e é importante, muito importante. Então, perceber o funcionamento e se adaptar àquele meio. É o que acontece hoje nas famílias novas, né? Quando eu falei sobre famílias de configurações diferentes. A gente tem que perceber como que está funcionando a minha família. Às vezes a família ela não funciona mais daquele jeito que eu vim lá do meu passado, né? Por exemplo, eu trouxe da minha organização familiar, né? Eu trouxe essa coisa da gente estar sempre comendo junto, sentando na mesa, tal. Mas eu percebi que muitas coisas poderiam ser adaptadas, porque eu construí uma nova família. E se eu construir um novo ninho, uma nova família, eu tenho que me adaptar e aceitar que aquele meio agora é meu, né? Que a minha família primária, ela já não existe mais, entre aspas, né? A minha família prioritária agora é a família que eu construí. Então, eu tenho que trazer da organização familiar, né, a hierarquia, que está dentro de mim, está dentro dos meus valores, mas eu tenho que, ao mesmo tempo, adaptar ao meio que eu estou vivendo, né? Porque é nesse meio que eu vou criar meus filhos, é nesse meio que eu vou viver, é esse meio que eu vou levar, né, durante a minha vida. Então, eu tenho que adaptar ele, eu tenho que me adaptar para que eu possa viver
e possa ter uma família mais feliz, mais tranquila. Respeitar limites, importantíssimo a gente respeitar limites, né? Muitas pessoas casam e acham que elas são donas, né? Que casou, pôs uma aliança no dedo, é propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém. Então, todo mundo tem limite. Tem, às vezes a gente está triste, não quer conversar, não quer falar, e aí, às vezes, a gente fala, olha, eu não quero conversar agora. Às vezes, a pessoa te magoou de uma maneira ou de outra, né? E você fala, olha, eu não quero conversar. Aí a pessoa acha que você já está brigando, que você está com raiva, aí começa a falar, e aí surgem as crises, né? Então, a gente tem que respeitar o limite. Às vezes, cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Então, cada um tem a sua maneira de ver, tem a sua maneira de sentir, né? Então, a gente tem que respeitar esses limites. Eu costumo falar, quando eu estou fazendo constelação familiar, que eu gosto muito de trabalhar nessas questões, que nós olhamos para fora da Terra e a gente vê um sistema solar. As famílias funcionam como um sistema solar. Cada um tem sua órbita, cada um tem a sua maneira de orbitar, né? Mas todos trabalhando, todos produzindo, todos movimentando, mas cada um dentro do seu limite. Aceitar pai e mãe, independente do que eles sejam ou fazem. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Dentro da constelação familiar, nós temos as leis do amor, né? E as leis do amor, uma delas é aceitar pai e mãe. Por quê? O pai é a motriz, é a força, é aquilo que te impulsiona para frente. E a mãe é aquilo que molda, é aquilo que ama, que dá o afeto, que dá o carinho. Então, o equilíbrio do pai e da mãe. Mas não é só o equilíbrio do pai e da mãe dentro de uma família, né? É o equilíbrio do ser integral, como pai e como mãe. Porque eu trago um pouquinho do meu pai e eu trago um pouquinho da minha mãe, né? Através daqueles 23 cromossomos, de pares de cromossomos, que na verdade são 46 cromossomos, mas 23 do meu pai e 23 da minha mãe. Esse pedacinho, essa herança que eu trago dele está dentro de mim. E quando eu renego meu pai e minha mãe, eu estou me renegando como pessoa. Quando eu me renego como pessoa, eu renego tudo aquilo que a minha família me mostrou, né? Tem filho que fala assim, meu pai era um bêbado, era um inútil. Mas ele esqueceu que, através daquele inútil, né, ele tem a vida. Se ele hoje está vivo, foi porque um dia o pai e a mãe dele se conheceram, né, e geraram aquele indivíduo. A mãe, a mesma coisa, tem muita gente que fala, odeio a minha mãe não me entende, a minha mãe não me compreende, mas, né, a mãe carregou aquela criança 9 meses, gerou, não que eu estou falando que é obrigação, não, mas a gente tem que entender que nós carregamos, nós somos um pouquinho do nosso pai e nós somos um pouquinho da nossa mãe. Então, nós temos que ter respeito, e eles vieram primeiro que nós. Então, independentemente do que eles sejam ou fazem, nós temos que aceitar que nós temos um pai e uma mãe. Facilitar a comunicação entre todos, né? É muito ruim dentro de famílias, né? Que a mãe às vezes escuta uma coisa, vai lá e conta diferente para o pai escuta de um jeito, interpreta do outro, o filho vai, escuta, faz uma fofoca com a mãe, então cria aquela confusão, aquela falta de comunicação dentro da casa, né? E às vezes um irmão não fala com o outro, a mãe não fala com o filho, o pai não conversa com o outro filho, né? E às vezes dura 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou até mesmo a vida inteira. Outro dia não, tem uns 2 anos atrás, eu atendi uma senhora, e ela veio fazer constelação familiar comigo, e ela tinha 72 anos, na época. E ela falou comigo que a mãe dela faleceu,
Ela era filha única, a mãe dela faleceu, e ela não conseguiu perdoar a mãe. E veja só, uma filha que não consegue perdoar a mãe, né? Então, assim, isso dói até para a gente que já está acostumado a ver certas desavenças familiares, mas é dolorido, né? Saber que a mãe foi e a filha não conseguiu despedir por causa de falta de comunicação, né? A comunicação não violenta é uma coisa assim imprescindível dentro da família. Não gritar, né? Não ficar gritando: "Ô mãe, pega aquilo ali para mim! Ô pai, pega aquilo ali para mim!", né? Ou então: "Ô mulher, faz isso aí! Ah, não vou comer essa porcaria!". Ou a mulher com o marido também: "Ah, já tá bebendo essa, desculpe a palavra, né? E fala um palavrão, essa cerveja, isso de novo", né? Então, assim, a comunicação não violenta, ela é imprescindível dentro de um lar. Principalmente hoje, que nós estamos vivendo essa pandemia, onde todo mundo está dentro de casa, onde todo mundo está convivendo muito mais frequente um com o outro, né? Então, respeitar limites também, né, nessa época de pandemia, é importante. E essa comunicação não violenta, ter mais carinho, em vez de falar assim: "Nossa, você é isso", xingar, você tenta falar: "Ô, meu filho, não faça isso não, porque isso não é legal", né? Aí as pessoas falam assim: "Ah, mas isso não funciona". Funciona, funciona, porque a pessoa já está acostumada tanto a gritos, que ele não escuta quando você muda de tonalidade, quando você muda a frequência, ele não escuta, né? Mas quando você passa a fazer dessa mudança uma constância, né? Uma constante, todos vão mudar. Então, a comunicação não violenta, principalmente agora, né, nesse isolamento social que a gente está enfrentando, é tão difícil a gente viver dentro dessa rotina, né? A gente não poder sair, não poder trabalhar, a gente não ter perspectiva do futuro, de como que vai ser o nosso Brasil pós-pandemia, como que vai ficar a economia. Então, assim, isso traz muita insegurança. Então, a gente tem que também aproveitar esse tempo, como eu disse, né, esse tempo de paralisação, para a gente começar a refletir. Será que eu estou realmente sendo um bom filho? Ou então, será que eu estou sendo uma boa esposa? Ou então, será que eu estou sendo um bom marido? Né? E para que a gente possa começar uma reforma, né? Uma reforma íntima e uma reforma na nossa família, para que a gente possa sair dessa pandemia com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, né? Percebendo o funcionamento, né, da nossa família. Outro dia, eu estava fazendo um atendimento online e a moça falou assim comigo: "Você acredita que eu fui reparar que minha mãe tem uma pinta no pescoço? Eu nunca tinha visto". Olha para você ver, quer dizer que a correria do dia a dia, né, impossibilitou ela de reparar a pinta na mãe, ou seja, nem de quando ela era criança, nem nada. Então, você vê que a pessoa, às vezes, não tem aquela coisa com a família, aquele amor, aquele entrosamento, né? E agora, hoje, a gente está começando, nessa pandemia, né? Ela nos possibilitou, né, a conviver mais com os membros da nossa família, né? Com o nosso marido, com os nossos filhos. Os filhos não vão para a escola. Então, e aí, e por causa, né, de muitas coisas, né, uma delas que é a comunicação violenta, né, geram-se brigas, geram-se crises, geram-se violência, que acaba sendo uma coisa muito desgastante no meio familiar. Então, evitar lateralizar
com um membro da família, né? Como eu falei lá em cima, às vezes o pai tem opção por um filho, a mãe também, né? Ou então um filho tem mais amor com a mãe do que com o pai. Então, acaba isso também criando conflitos. Então, evitar, né? Tratar os filhos da mesma maneira, tratar os filhos tratarem os pais também da mesma maneira. Tem filhos que falam, eu tenho preferência pela minha mãe, que minha mãe é uma pessoa ótima, mas o meu pai não é. Então, evitar essas lateralidades, né? Porque isso também um modo, né, para se desencadear crises dentro de uma família. Saber ouvir sem julgamentos e projeções, importantíssimo, tá? A mesma coisa da comunicação não violenta. Às vezes eu não consigo ouvir, né, o meu marido, o meu companheiro, às vezes eu não consigo ouvir meus filhos, às vezes eu não consigo ouvir minha mãe, né? Eu não aceito eu não aceito vamos dizer assim, um puxão de orelha, né? Mas aquele puxão de orelha tem que ser dado. Eu não consigo ouvir alguém sem julgamentos e projeções. É como se fosse assim, o filho ficar com raiva da mãe porque a mãe chamou atenção, ou então o filho não consegue ouvir seu irmão sem julgar o seu irmão, e numa hora de uma briga, um vai lá e joga uma coisa na cara do outro, né? Então, isso também causa crises. Então, saber ouvir, saber que todo mundo é ser humano, acima de ser pai, mãe, filho, nós somos seres humanos, nós erramos, nós somos seres que estamos aqui para aprender, né? E quando a gente abre os nossos ouvidos ao nosso próximo, a gente consegue trazer eles mais para perto de nós, por causa da confiança, né? Da compreensão que a família tem que dar, né? Que ali ela está modelando o ser, né? Ela está modelando aquele membro que está procurando ela para ser ouvida, para ser amparado, né? Auxiliar a família na busca de suas próprias soluções, né? Então, quando a família começa a perceber que ela está sendo dissolvida, que ela está desestruturando, né? Existem hoje várias soluções que a família pode estar procurando para fazer. Aí pode fazer uma terapia, um acompanhamento em grupo, uma constelação familiar que é maravilhosa, né? Que a gente trabalha dentro das leis do amor. E o amor, sem amor não há ordem, e sem ordem não há progresso. Então, é maravilhoso, é o tema, né, da nossa bandeira, ordem e progresso, porque antes era ordem, amor e progresso, né, e hoje é só ordem e progresso. Mas a ordem se leva ao amor, que leva ao progresso. Porque quando eu amo, eu quero progredir, quando eu amo, eu quero ser melhor para o meu próximo, ser melhor para o meu irmão, ser melhor para o meu pai, ser melhor para minha mãe, dar uma situação melhor. Então, o amor, ele leva ao progresso. Então, quando eu auxilio a família, quando eu vejo que a família está sendo desmoronada, né, eu posso procurar ajuda. Seja um filho que vai procurar ajuda, seja uma mãe, seja um pai, que eles possam conversar ali, olha, nós estamos precisando de procurar ajuda, né, dentro da igreja católica, dentro da igreja, dentro das espíritas, tem ajudas, grupos, né, que acolhem famílias para tratamento. Então, a gente tem que procurar ajuda, né, porque, como eu disse, a família é um patrimônio, a família é uma das constituições, né, instituições mais antigas do que a gente conhece. Elas podem mudar de nome, mas elas sempre são famílias, não, independente da configuração, né, elas estão ali, elas são firmes. Então, a gente precisa preservar, né, o meio familiar. É importante, muito importante. Então, família e o mundo. Só que saber como é, qual é, perna no mundo sumiu, Gonzaguinha. É uma música também que eu gosto muito do Gonzaguinha, e ele fala, né, que quando ele era um guri,
quando ele chegou na adolescência, ele queria ir para o mundo, né? E aí um dia ele sumiu e todo mundo ficou preocupado e ele mandou falar lá para a Dinda dele. Diz lá para a Dinda que eu volto, que o seu guri não fugiu. Só que saber como é, qual é, perna no mundo, e sumiu. E é isso que acontece, né? Chega uma hora que todo mundo vai para o mundo, os nossos filhos vão para o mundo, nós já fomos para o mundo, né? E nós estamos no mundo, porque nós vivemos no mundo, nós vivemos na terra, no mundo, com coisas do mundo, a sociedade está no mundo. Então, a família e o mundo é muito importante. Então, tabus culturais, valores morais, ética e respeito são construídos dentro da primeira instituição. Existem muitos casos de moradores de rua, suicídios, envolvimento com drogas, crimes diversos, preconceitos homossexuais e raciais, transtornos psicossociais, déficits intelectuais, estão entre muitos casos que se relacionam diretamente com a família, que rejeitam e excluem seus membros. Isso se dá por causa do fracasso das instituições familiares perante a diversidade de cultural, a liberdade de escolhas e decisões, o choque de gerações e de valores, a má administração desses conceitos distancia o indivíduo da ordem sistêmica familiar. Por que eu falei que os tabus culturais, valores morais, éticas, respeitos são construídos dentro da nossa primeira instituição, que é a família, né? E quando você cria ser humano, um ser humano desestruturado, esse ser humano, como que ele vai encarar o mundo, né? E quando eu coloquei aqui para vocês que existem muitos casos de moradores de rua, porque eu trabalhei quase 16 anos com moradores de rua, né? Eu faço um trabalho com suicídios, inclusive o meu projeto, que chama Projeto Vida, eu trabalho com prevenção ao suicídio, pós-venção e apoio emocional nas comunidades carentes aqui de Salvador. Pessoas com envolvimento de drogas, às vezes, muitas vezes, não acham o conforto dentro de casa, mas acham no mundo, acham na rua, né? Crimes diversos, que às vezes a gente pode contornar, mas, infelizmente, por causa de valores morais, de falta de respeito, de falta de ética, que não foram passados através das nossas famílias, né? Que é a hierarquia, que eu falei lá, né, na frente, acaba levando pessoas a crimes diversos, a preconceitos, né, dentro da própria família, os preconceitos com homossexuais, o racismo, não, tudo isso leva a vários seres humanos a transtornos, né, psicossociais, déficits intelectuais, por causa da rejeição e da exclusão, que é a família relacionada à família, né? E quando eu falo do fracasso das instituições familiares, né, perante a diversidade cultural, liberdade de escolhas e decisões, o choque de gerações, hoje a gente vive um mundo tecnológico. Como Bauman fala, nós temos um mundo líquido, né? Tudo é um fast food, tudo é muito rápido. E muitas famílias não conseguem viver esse tempo que nós estamos vivendo. Nós somos, vamos colocar assim, nós somos da era analógica, né? E as famílias de hoje, as pessoas de hoje, elas estão vivendo no mundo digital, onde tudo é muito rápido. Então, a gente até acostumar com isso, né? A gente acha que tudo está errado, que o que presta era o antigo. Não, o novo também presta, mas é de uma outra forma, de uma outra visão. Lá, a adaptação, eu tenho que adaptar ao meio, eu trago a minha bagagem de valores, e isso é imprescindível carregar. Mas eu também, por um outro lado, eu tenho essa adaptação ao novo mundo que eu estou construindo, a nova família, aos filhos que estão chegando. Eu preciso me adaptar, né? A má administração desses conceitos distancia o indivíduo da ordem sistêmica familiar. É onde começa a separação, o homem procura o carinho fora de casa, da esposa, né? Os filhos procuram também a compreensão fora, porque não tem dentro de casa. A esposa, a mesma coisa, procura lá fora a satisfação que não tem dentro do lar.
né? Os pais começam a chegar do serviço cada hora mais tarde, porque não aguenta filho reclamando, não aguenta ver filho chorando, e por aí vai, e a família só vai degringolando. Por uma falta de administração desses valores. Então, quando o indivíduo renega os seus valores, né, ele passa a enfrentar grandes lutas e a se distanciar do que realmente acredita. Foge do seu verdadeiro eu e daquilo que foi passado pelo seu ninho familiar. E por medo, vergonha de não ser aceito, de não estar de acordo com o que o outro deseja, criamos uma personalidade dúbia, onde o sofrimento irá nos acompanhar até o momento do nosso despertar. Nossas respostas emocionais serão testadas, porque o mundo, como a família, é para sempre. Como eu falei, nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, nós temos que adaptar ao meio em que vivemos. É para sempre. A socialização, como vimos, refere-se ao processo de transformação do ser biológico em um ser típico. Esse processo é dividido pelas ciências sociais em sistemas primários e secundários, ou seja, é da onde, o primário é da onde eu venho, o secundário é aquilo que eu formei, que um dia também, para o meu filho, ele se tornará primário, né? Então, eu tenho que ver, né, que o meio familiar, ele é importantíssimo, não só para me criar um filho, mas para me viver bem com o meu esposo ou com minha esposa, né? Para me viver bem com o cônjuge, que eu possa viver bem, que eu possa visualizar e ter uma família feliz. Quando eu consigo administrar os meus valores e adequar ele aos novos valores que estão sendo ditados pelo mundo, né? Não valores fúteis, né? Mas valores, não rótulos que vão me levar a crenças limitantes, mas sim a coisas que vão me fazer crescer como pessoa, e eu crescendo como pessoa, eu vou ser melhor para dentro da minha família, eu vou ser melhor mãe, eu vou ser melhor pai, eu vou ser melhor irmão, eu vou ser amigo do meu filho, ele vai me respeitar porque eu sou pai, eu sou mãe, mas eu também posso ser amigo dele, né? Eu posso dar a mão para ele, e eu posso compreendê-lo, eu posso compreender o meu esposo, eu posso compreender a minha esposa, né? Para que eles não precisam se sentir insuficientes perante aquilo que, às vezes, nós provocamos por não saber lidar com certos valores. Então, a instituição familiar, quando destruturada, pode ser reconstruída através de várias técnicas e ferramentas terapêuticas que podem ajudar o grupo em geral. Como eu já disse, né? Dentro das igrejas, né, católica, protestante, as fraternidades espíritas, tem os grupos que ajudam as famílias, né? Tem as terapias, tem a constelação familiar, que é uma dádiva, que é uma ferramenta que foi trago por Bert Helling, que ele foi um padre, né, por 16 anos na África, e depois ele voltou para a Alemanha, e aí ele se formou em psicologia, sociologia, e foi estudar, e criou essa ferramenta que, através de vários conceitos de dentro de famílias, né? Então, muito bacana isso. Mas, acima de tudo, temos que entender que a família tem que adaptar ao contexto vivenciado. É o que eu falei, nós temos que adaptar ao meio, né, para que a gente possa estar vivendo feliz. Principalmente nesta época de pandemia, né, nós temos que adaptar, a gente tem que reparar, olha, o que eu estou errando, o que eu posso melhorar aqui dentro da minha casa. Olha, em vez de eu brigar, vamos comprar um joguinho para a gente jogar. Ô, gente, olha, de noite eu comprei um dominó aqui, vamos todo mundo jogar? Aí a gente reúne a família e vai jogar um dominó. A gente, em vez da gente estar cada um para o canto, cada um digitando no WhatsApp, a gente está reunindo e dividindo o amor familiar. Isso é muito legal, né? Aqui em casa mesmo a gente comprou dominó, nós compramos ludo. Nossa, há anos que eu não jogava ludo, né? Outro dia eu ganhei do meu marido, eu ri demais, porque ele tá assim, eu sou muito bom em dominó, sou muito bom, e eu venci 3 vezes direto, mas eu ri demais dele. Falei assim, você esqueceu tudo que você aprendeu.
Então, isso é muito legal, a gente poder dividir, porque a gente brinca com os filhos, a gente está incluído, né? A minha filha, às vezes, desenha, fala, mãe, vem ver meu desenho. Então, assim, eu estou mais próxima da minha filha, eu estou mais próxima do meu esposo, eu estou mais próximo da minha família. Isso é muito bom, porque, às vezes, o mundo da gente, a gente, às vezes, está tão corrido que a gente não consegue perceber a carência do outro, né? E quando a gente está próximo, a gente consegue perceber que o outro também é falho como eu, né? Eu sou falha, mas o outro também é falho. Mas nós dois podemos crescer juntos. Nós dois podemos dar a mão um para o outro e crescer e fazer que essa família possa ressurgir. Então, quando se tem uma adequação ao meio, administrando o tempo e o espaço, né? O tempo, vou pegar esse tempo que eu tenho aqui, em vez de eu ir para o WhatsApp, em vez de eu ir para o computador, vou chamar meu esposo, meus filhos, né, meus netos, para a gente estar fazendo aqui um jogo, para a gente estar batendo um papo, né? E o espaço, o tempo e o espaço é o mais importante, né? O espaço é onde você vive, onde você mora, você administrando isso, né? A família continuará dentro da sua expressão inovadora. Você vai inovando, né? Você vai percebendo que a família, ela está sempre modificando, porque os tempos estão modificando, porque tudo está em evolução, tudo está em expansão, e a família também, ela está em expansão, sendo uma das mais antigas instituições, conservando a espécie humana por séculos e séculos. Então, quando nós temos essa adequação ao meio, quando a gente administra o nosso tempo e o nosso espaço, a gente respeita a nossa hierarquia, a gente respeita o ambiente onde eu moro, eu começo a trabalhar a comunicação não violenta, eu começo a respeitar o limite de cada um, né? Eu começo a perceber a minha família, né, em algo maior, numa expressão que possa ser toda hora inovada, né? Abrir esses caminhos para que eu possa viver dentro de uma família feliz, né? E eu coloquei aqui, gente, no final, um autor, né? Um pequeno trecho de uma poesia do Rubem Alves, que é um escritor também que eu gosto muito de ler, tá? Então, assim, eu sempre, quando eu faço minhas palestras, eu sempre levo um pouquinho desses meus escritores, que eu gosto. E Rubem Alves, né, do Brasil, é um dos que eu mais gosto. E ele fala assim, todo jardim começa com um sonho de amor. Ele fala sobre o casamento, sobre a união, né? E antes de qualquer árvore seja plantada, ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da nossa alma. Olha que coisa linda, né? Quando eu começo a planejar um jardim, quando eu começo a planejar o casamento e uma família através da aliança, né? Eu começo um sonho de amor. Mas antes que esse jardim seja construído, eu tenho que plantar esse sonho, essa árvore, esse lago dentro do meu coração, né? Eu tenho que ter a convicção que eu quero viver ali, dentro daquele âmbito familiar, pela minha vida, ou até o tempo que durar, que eu seja verdadeira, que eu seja, né, que eu seja o melhor que eu puder. É preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por eles. Ou seja, se eu não tenho dentro do meu coração, e se eu não acredito que eu estou dentro da minha família, que eu vivo, que eu posso reconstruir, se eu tenho uma crise aqui, mas que essa crise ela pode me levar à evolução, à maneira de eu mudar, a fazer com que outras pessoas também possam mudar, né? Então, se eu não tenho essa concepção, eu vou viver dentro de um âmbito familiar que talvez seja melhor ser desfeito, né? Porque você levar um casamento, você levar, você viver dentro de uma família onde você se sente
um peixe fora da água, né? Um passarinho caído do ninho, não vale a pena. A gente tem que ser verdadeiro conosco, a gente tem que ser verdadeiro com o outro, para que tudo possa estar aí a mensagem do Rubem Alves, né? Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. E vivem, a Deus dará, né? Muito obrigado, gente. E agora a gente pode passar para as perguntas, né? Para esclarecimento, se alguém tiver. Érico, quem tiver alguma pergunta, alguma, eu estou aqui para... Após essa reflexão aí, essa apresentação que foi feita por Viviane Abraão, uma apresentação até muito pontuada, com um conteúdo bastante extenso, mas muito interessante dentro da proposta de reflexão dessa Semana da Família. Eu levanto agora o questionamento. Alguém tem alguma questão a apresentar, alguma dúvida, algum ponto que gostaria de ressaltar? Fique à vontade agora. Sou eu, para fazer aqui, Yara. Viviane, amei tudo que você falou, né? Uma coisa que eu me questionei agora em relação ao que você falou, né? Que a gente traz da nossa família, né? E agora eu fiquei pensando, hoje a gente tem uma comunidade maior, né? Temos tudo dentro de casa, uma evolução tremenda, né? E eu fiquei me perguntando, minha mãe não tinha uma máquina de lavar, as panelas dela tinham que arear, né? E mesmo os filhos, né? Hoje nós temos tanta coisa que faz com que a gente tenha tempo com nossos filhos e esse tempo se passa tão rápido, né? E eu estava justamente nessa transição que você falou do ninho, né? O ninho vazio, né? Sim. Daqui a pouco meu filho completou 18 anos, daqui a pouco está saindo de casa, perguntando, né, como que vai ser? Só nós dois, uma casa dessa grande, vamos ficar como? Vamos viajar, né? Eu vou voltar a trabalhar. Então você trouxe questões realmente que a gente precisa no mundo de hoje, que nós estamos vivendo, que é esse momento que você falou, que a gente precisa ter essa interação com nossos filhos, com nossos familiares em si, né? Quando a gente está à mesa, não brigar, não falar certas coisas que não convém naquele momento, falar mais do amor. Poxa, eu quero só agradecer. Acho que a gente poderia passar a noite toda, o dia inteiro, né, falando sobre isso. Você trouxe questionamento, né, para a gente realmente refletir e pensar o que a gente está fazendo. Antes, né, na nossa família, no nosso início, na minha mãe e do meu pai, trabalhavam, tinham tanto tempo. Por que hoje meu tempo se torna tão curto? Né? O que está faltando para mim para que esse tempo seja prolongado? Sim, é isso mesmo, Yara. A gente tem que refletir, como eu falei, né? A gente tem que adequar, a gente tem que dar uma parada, né? E esse tempo de pandemia, é assim, por um lado, a gente vê que foi muito ruim, né? A economia do país toda parada, né? A gente não sabe como que vai acontecer, mas a gente percebe que a gente está tendo uma oportunidade, né? Que antigamente a gente era muito, vamos dizer assim, na barra dos pais da gente, né? Onde a patinha mãe ia, os filhotinhos iam atrás, né? A mesma coisa, o marrequinho ia, mas hoje não, hoje, como eu falei, nós vivemos uma sociedade líquida, é tudo muito rápido, né? Às vezes o filho trabalha, a mãe trabalha, o pai trabalha. Como eu falei que eu atendi, ela falou assim, você acredita, Viviane, que eu vi uma pinta no pescoço da minha mãe? Eu nunca tinha reparado. Quer dizer, ela não reparava na mãe dela, né? Mas talvez nem porque ela não era dispersa, tal, mas talvez a vida, né?
E ela viveu muito em escola, a mãe trabalhava o tempo todo. Então, agora, nessa pandemia, as duas estão em casa. E ela pôde reparar. Então, eu falei com ela, olha que felicidade. Você pôde reparar na sua mãe, como a sua mãe também pôde reparar em você. E é nesse momento, né, que a gente está vendo, como eu falei, a gente está vendo melhor, né, vamos dizer assim, a gente está vendo melhor os defeitos do outro, ou então as qualidades, que às vezes a qualidade é muito maior do que os defeitos dessa nova família, né, que quando se casam, às vezes muito novo, então eles não querem, às vezes brigam, discutem por bobagem, aí no outro dia está separando, né? Quantas vezes a gente atende casais aí que tem 1 ano de casamento, está separando, né? Tem 1 ano e meio de casamento, está separando por quê? Ah, meu marido ofendeu. Ah, mas aí você tenta contornar, ah, não, mas eu não quero mais, não presta mais. Então, assim, a gente precisa realmente parar e refletir os nossos valores, né? Como eu falei, né? A hierarquia, o que a gente traz, os nossos valores, o que nós estamos passando para os nossos filhos, né? O que a gente tá embutindo dentro deles, se a gente realmente está passando esses valores que nós recebemos, e de que forma nós estamos passando, né? Então, isso é muito importante para que a família sempre está dando uma continuidade. Porque quando quando, igual você falou, né, você, seu esposo e seu filho, você já está projetando a saída dele, a síndrome do ninho vazio, tal. Mas, em compensação, você pode pensar assim, eu vou ganhar mais uma filha, né? Eu vou ganhar uma filha. Então, nós seres humanos, às vezes, a gente pensa mais para o lado negativo, né? Eu vou ficar sem o meu filho, ele vai sair, eu vou ficar sozinha. Mas aí nessa hora você tem que pensar, mas em compensação eu vou ganhar uma nora, né? Que vai ser minha filha também, que eu vou recebê-la com amor, eu vou receber ela com carinho e vou tratá-la como meu filho, porque eu quero que meu filho seja bem tratado na casa dela, então eu vou tratar ela bem aqui também, né? Então você incorpora ela como filho. Então, em vez de um filho, você ganhou 2, você ganhou mais um. Dessa família vai se gerar netos, né? Vai gerar os filhos deles que vão ser seu neto. Então, como você falou, eu volto a trabalhar, você pode voltar a trabalhar, você e seu esposo pode tirar uma segunda lua de mel, uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Vão se conhecer melhor, vão se amar, vão se curtir. Então, assim, todas essas coisas a gente realmente tem que reavaliar para que a gente possa ter uma vida de amor, uma vida boa, uma vida que a gente possa tá evoluindo, né, junto com esse tempo, né, porque, como eu falei, nós vivemos em um tempo líquido, né, inclusive, eu não passei as referências bibliográficas, mas o Zygmunt Bauman, ele tem um livro que chama Amor Líquido, Sociedade Líquida, que é muito importante, é muito bom, ele é um sociólogo polonês, que foi radicado aqui no Reino Unido, e ele fala a respeito disso, dessa sociedade líquida, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre as famílias, que a gente hoje chama de novas famílias, né, porque tem configurações diferentes. Por exemplo, né, eu estou morando aqui em Salvador, mas eu tenho 2 filhos maiores que moram em Minas, né, então, às vezes, quando eu chego lá, eu vou para a boate com meus filhos, porque eu gosto de dançar. Então, ele fala, mãe, eu vou levar você num lugar bacana. Então, eu vou com ele. E ele é um menino que ele não bebe, ele não fuma, ele tem os valores dele, mas ele gosta da diversão dele. E eu acho bacana, né? Então, assim, em janeiro eu estava lá com ele, a gente foi para uma boate chamada Major Locke, uma boate muito bacana, e ele entrou para um quartinho assim, que tinha várias fórmulas, né, de cada uma de uma coisa, e a gente ficou tirando foto, e ele falou, nossa, mãe, eu vou mostrar para meus colegas, achando assim, o maior barato de eu ter ido com ele para boate, né, por o meu melhor presente. Então, assim, é a adaptação ao meio, né, é a gente chegar mais perto dos nossos filhos, é trazer eles para perto da gente. Porque se a gente não abraçar e não compreender, né, o mundo compreende,
Ontem mesmo, em Chicago, me mandou droga que se chama ICE, né? É a metafetamina, mas só que ela metafetamina, ela é um remédio, né, para dormir, que se usa em fórmulas de medicação para dormir. Mas ela a transmutação da mente. Em vez dela causar o sono, ela causa o reverso, a pessoa fica acordada, passa, ela treme, e causa nos órgãos, sabe? Principalmente a parada cardíaca. Essa droga está sendo, entre os jovens de 12 a 18 anos de idade, uma das mais procuradas. Então, se você não tem apoio dentro da sua família, né, você vai encontrar apoio lá, e o mundo pega e derruba mesmo. Então, vamos pensar de modos diferentes, vamos aproveitar essa pandemia para que a gente possa abraçar nossos filhos, abraçar nossos pais, agradecer nossos pais, né? Porque eles nos deram a vida, não importa. Não importa se ele me bateu, não importa se ele foi ruim, não importa se ele é pessoa ruim, que me bateu, que fez, que me proibia, né? Não importa. Mas eles deram a vida. Nós estamos aqui hoje porque eu tive um pai e uma mãe, né? Que me cederam, né? Os cromossomos, a hereditariedade. Então, eu sou quem eu sou hoje porque eu tive pais. Então, a gente tem que honrá-los e temos que respeitá-los, mesmo se eles não fizeram por nós. Porque é um ciclo, né? Se eu respeito e honro o meu pai, o meu filho, através do meu exemplo, vai honrar e respeitar a mim, e a gente se torna mãe, e os nossos filhos também um dia vão se tornar pais e mães, e por aí afora. E a família, ela nunca vai terminar, né? Nós sempre vamos ter famílias, sejam elas contemporâneas, sejam elas pós-modernas, modernas, sejam elas clássicas, né? Patriarcais, mas elas sempre vão existir dentro da nossa sociedade. Muito bem. Dentro desse contexto, a gente vai concluindo, até por conta da extensão do horário, e agradece a disposição, a disponibilidade, também as observações que foram apresentadas por Viviane, pela nossa professora Viviane Abraão, que também é psicóloga e exerce esse trabalho. Nós podemos observar a importância desse tempo que nós estamos vivenciando de pandemia, não só no contexto negativo, mas, sobretudo, a partir dos ganhos que nos são possíveis. Ela apresentou e pontuou tão bem a oportunidade de viver a família, de estar perto, é uma experiência única, sobretudo quem tem uma vida de trabalho que às vezes exige muito, que se distancia, que passa épocas ausentes da família. Então, de repente, esse momento é um momento único de estar perto, de estar presente, de poder acompanhar, de poder sentir de perto. Como também é um momento que nós redescobrimos o sentido humano, como ela também apresentou, né, de que o ser humano ele é capaz de se autossuperar nas situações mais adversas, né? O indivíduo se torna mutilado, se mutila a pessoa, mas mesmo assim ela consegue se readaptar e viver em harmonia, viver em paz, buscar uma ressignificação para a sua vida. Então, esse momento para essa ressignificação, para revivificarmos valores que estavam adormecidos e redescobrimos a nossa capacidade de superação e de viver a união como família e de sermos capazes de compartilhar valores. Então, muito importante a reflexão dessa noite, e a gente aproveita de antemão e agradece. O certificado amanhã deverá estar chegando em suas mãos, Viviane, como o nosso reconhecimento. Aqui nós temos um certificado que será muito passado. Obrigado. Mas desde antemão nós já dizemos que certificamos a senhora Viviane Abraão, no dia 12 de agosto de 2020, que proferiu a palestra Família, Patrimônio Maior, Movido pela Fé, por ocasião da Semana da Família, promovida pela Capelania do 2º Distrito Naval
para a família naval, com duração de praticamente 1h30. Então, que Deus nos abençoe. Nós começamos hoje já de uma forma muito técnica e vamos concluir este nosso momento com os agradecimentos, esse agradecimento muito sincero, mas, sobretudo, agradecendo a Deus, né? Independente da crença de quem quer que seja, mas nós, cristãmente, queremos dizer a Deus muito obrigado por esta semana da família, e nós abrimos o dia de hoje, amanhã teremos a hora santa, o momento orante, o momento de abrirmos o nosso coração diante de Deus, face a face com Jesus sacramentado, colocar a nossa caminhada, a caminhada da nossa família, os nossos sonhos, o que nós queremos realizar, pedir a Deus que abençoe, que console, que conforte aquelas famílias lutadas. Tudo isso é muito importante nesse momento. E nós queremos encerrar essa noite com esta oração. Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos por este nosso primeiro dia da Semana da Família. Recompensai no vosso amor e na vossa graça a vossa filha, Viviane Abraão, que ora exerceu um serviço tão precioso a essa instituição consagrada que é a família. Dignai-vos também abençoar todas as famílias e todos os irmãos que participaram deste encontro, deste momento de formação, desta palestra, que nos seja muito proveitosa na nossa caminhada de família, de filhos e filhas de Deus. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos dê um dia a glória e a vida eterna. Amém. Considerações finais, Viviane? Eu vou agradecer a todos pela paciência, viu? Como diz o Padre Érico, foi um pouco estendida, mas, assim, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, né? Então, tudo que eu faço, eu gosto de fazer direito, né? Tem que fazer. Então, assim, quando a gente fala de família, é uma coisa que é muito peculiar, né? A gente é uma coisa que é muito mimosa, eu considero que é um mimo. Então, a gente tem que ter muito carinho, tem que ter atenção, né? Principalmente nessa época de tanta dor, né? De tantos questionamentos, né? E de tanta falta de esperança do ser humano. Então, vamos aproveitar aí essa pandemia para olhar para um lado bom, né? Como diz o Padre Hélio, de ressignificação, para que a gente possa sair dessa melhor do que a gente entrou, viu? Muito obrigada a todos, viu? Muito obrigado. Obrigado, viu, Padre Érico, Euler, Marcela, obrigado aí. Yara, um abraço, Sérgio, Dulce, Sueli e todos os outros, tá? Smith, Luana, todo mundo aí, um beijo, um abraço, muito obrigado por tudo, tá? Tchau. A você também que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos encerrando aqui essa transmissão e também agradecendo a sua participação. E amanhã estejamos todos às 20 horas participando nessa nossa Semana da Família, promovida pela Capelania do 2º Distrito Naval. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Espaço aberto. Bem, eu queria retribuir aqui o agradecimento aí da dona Viviane, né? Nosso coordenador, pois não. Não. Grande articulador aí. Por favor. Não. Sim, mas vamos falar. Quero agradecer aí a explanação, né? O assunto constelação familiar, ele é muito importante para nós, a família naval, né? Eu pude perceber que a senhora, quando deu exemplos de famílias, né? De diversos tipos, e a gente sempre ouviu um amigo nosso se queixando de alguma coisa parecida com isso, né? Chega a Oriana, fala-se de levar Jesus à sua família. Hoje nós tivemos essa oportunidade de convidar irmãos para estar vivenciando esse momento ímpar, né?
que é você olhar para dentro de sua família, né, com um relacionamento importante, né? Sim. Onde você vê aí, filhos não falam com a mãe, com o pai, o genro não fala com a sogra, Sim. né? A nora não fala. Isso é muito triste. Isso simplesmente mostra a ausência de Deus na família, né? Quando a gente tem família, né, a gente tem uma harmonia, a gente tem uma alegria de estar junto, independente da sua imperfeição. Sim. Nós todos estamos imperfeitos, né? Mas quando nós se aproximamos do amor de Cristo, a gente consegue aceitar a diferença do outro, né? De uma forma mais branda, de uma forma mais madura, né? Então, a psicologia, ela nos traz para perto disso aí. Jesus Cristo aqui nos trouxe um excelente psicólogo. Vide as passagens bíblicas aí, ele se mostra criador da mente humana, ele trabalha com perfeição. E o seu Sim, trabalho, realmente, de fato, muitas pessoas ignoram, né, a psicologia, assim como também psiquiatra, né? Acho que a doença mental, muitas vezes, ela não é levada a sério. Só se leva a sério a física, quando você quebra um braço, quando você quebra uma perna, né? Tem um trauma maior. Mas a mente é tratada, ela tem que ser acompanhada. Porque sim, quando ela é verdade. acompanhada, ela consegue dirimir, né, vários conflitos dentro da família e fora também, né? Relacionamento familiar também é importante. Você saber ouvir, né? Entender o lado da outra pessoa. Nós nos diferenciamos dos outros animais por conta do diálogo, né? A gente tem A gente tem o dom da palavra, né? A gente verbaliza aquilo que a gente pensa, então, né? Exatamente. Então, eu tenho esses exemplos claros no meu ambiente de trabalho, né? Os ambientes de trabalho, sempre eu falo do diálogo, da conversa. Nós temos hoje o WhatsApp, né? Telefonia VoIP, e-mail, né? Até, se quiser, tendo até mensagem de fumaça. A comunicação, sim, muitas vezes não funciona, ela não estabelece. E quando a comunicação não estabelece, cada um tira a sua conclusão, né? E aí é uma conclusão preconceituosa, não o que realmente é. Então, muitas vezes, em um relacionamento, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Porque você procurar ter razão em tudo, você acaba sendo infeliz. Com certeza. Né? Não ter essa percepção. Então, a gente vive em um ambiente, a gente trabalha muito tempo fora, né? Alguns colegas aqui trabalham embarcado, passam meses viajando, e quando você abre o olho, chega a reserva, você se aposenta, e você vira um estranho. Você chega, vai ter um diário com a sua mulher, com os seus filhos. Quem é esse cara que chegou agora aí? Ah, não sabia que meu pai era tão chato assim. Ah, ele acorda, ele ronca, ele não deixa de fazer nada, né? Sim, ah, viajando era bem melhor. Quer dizer, é peculiar do militar ter essa condição quando chega na sua família, quando vai para casa, não vai para a reserva. E tem, a gente já falou na aula, tem que se tratar isso aí, né? Tem um programa para a reserva, justamente você dirimir essas doenças psicológicas, né? O cara vai para a reserva, separa, né? O filho sai de casa, aí gera todo aquele conflito que a senhora citou aí, muito bem explanado aí. Tá bom, eu não entendo muito. Sim. Eu não quero me estender muito, mas agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, em nome de todos aí, tá bom? Muito obrigado. Sim. Eu só queria finalizar o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com famílias, porque tudo, é a minha concepção, tá? Tudo que acontece na vida do ser humano é a partir, como eu coloquei, é a partir de como ele é criado, de como é o desenvolvimento dele, quais são os valores que ele traz para o mundo, né? Um indivíduo desestruturado, ele se torna uma mãe desestruturada, um pai desestruturado, ele cria uma família desestruturada, né? Que ele não sabe lidar com as situações adversas. Eu gosto de trabalhar muito com família, porque eu vim de uma família, meu pai era militar, meu pai é, né, militar, aposentado, mas, assim, o meu pai sempre que podia, ele sempre estava conosco,
né? Igual tem esse caso que eu falei da minha mãe, né? Que ela fazia a mesa, colocava, ela fazia questão, somos 5 filhos lá em casa. Então, ela fazia questão de, no horário do almoço, da janta, a gente estar ali almoçando e jantando com meu pai. Meu pai sempre estava vendo o nosso caderno de escola, de dever, né? Ele chegava à noite, né? Ia lá, dava um beijinho na testa de cada um para dormir. Então, esses valores, esse afeto, eu fui moldada dentro dessa família afetuosa. Apesar nunca vi meu pai e minha mãe brigarem, né? Nem hoje, depois de grande, eu falo, tudo que meu pai e minha mãe têm para resolver, eles entram para dentro do quarto e resolvem dentro do quarto. Eles nunca passaram para a gente coisas, assim como falta de dinheiro, porque meu pai, quando eu nasci, meu pai ele tinha 33 anos, ele era sargento da polícia, né, militar, não era nem do exército. Então, assim, antigamente, a gente sabe que os militares não ganhavam o valor que ganham hoje, né, que o salário está bem melhor. Então, assim, a gente teve momentos, mas ele nunca deixou transparecer nada, nem ele, nem a mãe. Então, assim, eu tenho como coisas maravilhosas, de Páscoa, de Natal. Eu acreditei em Papai Noel até meus 14 anos. Quando as pessoas falavam comigo que não existia, eu chorava, porque eu não queria largar aquela parte maravilhosa que era o Natal, que era Páscoa, que era Dia das Crianças, né? Então, nós podemos continuar vivendo, adaptando as famílias para um novo contexto, mas a gente pode continuar, sim, dando essa esperança para aqueles indivíduos ou que já estão aqui, né? A gente pode ter esperança de dias melhores, a gente pode querer ser melhor, a gente pode. Então, eu gosto de trabalhar uma família, eu gosto de pegar uma família, às vezes, que está desestruturada e ver um filho pedindo desculpa para a mãe, e ver a mãe abraçando o filho, e ver o pai chorando e falando, eu amo meus filhos, eu quero continuar aqui. Isso, para mim, é satisfatório, sabe? É como se fosse uma coisa que está ressurgindo dentro de mim. Então, quando eu fiz a constelação familiar, eu fiz pensando nisso, para me poder estar trabalhando com famílias, para me poder estar resgatando essa coisa boa que a família tem, né? Porque eu moro hoje aqui em Salvador, meus pais estão em Belo Horizonte, mas toda vez que eu chego na minha casa, que a minha caminha está lá, que eu deito na minha cama, que era da minha adolescência, parece que eu voltei para o meu ninho, sabe? Outro dia eu até comentei com meu esposo, falei assim, nossa, amor, eu gosto de vir, que parece que eu estou voltando, né, para o ninho mesmo. Então, a família da gente é o nosso porto seguro, e também independente se o pai ou a mãe estão separados, né? Os filhos sempre vão continuar sendo filhos, e a família tem que sempre existir. Então, quando a gente trabalha essas situações, essas adaptações inovadoras, né, a gente consegue trabalhar com que todos ali daquele meio familiar se sintam mais felizes para tocar a vida, né? Então, é isso aí. Muito obrigada a todos, viu? E eu espero que a gente possa se reencontrar novamente. Com certeza. Obrigado. Pode sair? Obrigada a vocês. Viu? O Eric, eu não estou vendo ele aqui, não. Eu acho que ele já saiu. É que tem uma oração da noite. Aí tem oração, isso mesmo. Mas obrigado a todos os participantes pelo chamado. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Tchau. Vamos encerrar a transmissão aqui. Agradecer a todos que acreditaram no projeto, né? E amanhã tem mais. Hora Santa, logo em seguida a palestra do mas muito importante aí estarmos juntos. Obrigado a todos aí, tenham uma boa noite. Obrigado. Tchau, fica com Deus, gente. Tchau. Prazer imenso. Tchau. Igualmente. Tchau. Saiu? Saiu.